Olá, tudo bom? Gente, hoje eu quero falar sobre CPU versus GPU, ou seja, processador versus placa aceleradora 3D. Para quem não sabe, as placas aceleradoras 3D hoje são usados em tecnologias, né, em programas como o Lumion, ok? 3D Max, Blender, entre outros programas 3D. Calma que a coisa vai aumentar. Twinmotion, inclusive os trabalhos que estão rodando de fundo são de diferentes estúdios de arquitetura que utilizam o Twinmotion. Então o Twinmotion também utiliza a GPU, que é a placa gráfica, o D5 Render, ou seja, praticamente a Unreal, obviamente, né? A Unreal é um motor gráfico, então utiliza de forma nativa a placa gráfica. E eu poderia citar outras tecnologias. Então quer dizer, aí vem a pergunta, poxa, então quer dizer que quando você for comprar um PC, capricha na placa 3D, pede de preferência qualquer placa que tenha tecnologia RTX com 8 GB, tá? Isso estamos falando só de placa de vídeo. Ah, Eduardo, eu estou aqui no meu dia a dia, só uso SketchUp, dou um render de imagem, e faço algumas animaçõezinhas simples, ou estou aqui com o Autodesk Revit, não tenho interesse nisso. Tranquilo. Quando acordar e descobrir que virou um dinossauro, não reclama da sorte. Agora você que quer estar à frente, na realidade não só está alinhado com o mercado, porque o que eu estou falando já é presente faz tempo, mas se preparando para o futuro, galera, computador decente tem que ter placa gráfica de peso. E qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Se você for no gerenciador de tarefas, tá, lá do Windows, então vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu aqui, deixa eu desativar aqui você. Espera aí, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só aqui preparar. Perfeito, tá. Se vocês forem aqui, por exemplo, ó, tô aqui no computador, botão direito do mouse e gerenciador de tarefas. Ok. Hoje o Lumion tem, o D5 Render tem, Twinmotion tem, Unreal, toda a tecnologia hoje tem uma ferramenta de análise gráfica. Antes você tinha que vir na unha aqui, ó. Então, por exemplo, quanto está sendo usado do processador, da CPU, do disco, da memória RAM e da GPU. Olha só, moleque. No caso da minha GPU, está sendo usado 37% aqui. Isso aqui é o gerenciador de tarefas do Windows, tá? O macOS também tem o seu gerenciador, o seu programa de análise, tá? De desempenho gráfico. Só que isso é tão importante, veja bem, o que eu estou comentando com vocês é tão importante. E aí ele mostra não só em porcentagem o desempenho, mas ele mostra os programas relacionados. Ele mostra aqui que o meu Google Chrome está utilizando 0,6% em média da CPU, 468 megas da memória RAM, etc e tal, 0% da GPU e por aí vai. Se o nível de uso é alto, é moderado, ou se é baixo, etc e tal. Ou seja, a performance de cada programa em relação aos dispositivos de hardware, ele vai mostrando. Aí você fala, Edward, tu bebeu? O que isso tem a ver comigo? Você deve estar se perguntando, né? Na realidade é o seguinte, gente. Não bebi e tem muito a ver com vocês, tá? Como assim? O que acontece? Só para deixar claro. Hoje, essas ferramentas que eu citei, o Lumion, o Twinmotion, a Unreal Engine, D5 Render e outras mais, todas elas têm uma ferramenta de análise. Por quê? Quando você, em primeiro lugar, você tem dois times hoje. O render em tempo real, até o 3D Max inclusive está se utilizando disso. Então você quer ter uma prévia com pelo menos 90% da qualidade final. Hoje o Lumion, o D5 Render, o Unreal Engine, o Twinmotion, todas as tecnologias praticamente tem um preview que utiliza a GPU. Então o que acontece? Quando você fala de gráficos em 3D,
para renderização em tempo real, é a GPU que é utilizada. Agora, quando você vai criar um render de uma imagem ou de um vídeo, quem entra em ação é a CPU. Então vem a pergunta, pô, peraí, na hora que eu estou renderizando, que eu estou criando uma sequência de imagem através de uma cinemática, como é isso aqui do fundo, ou estou fazendo um render de uma imagem estática, é a CPU que entra em ação? Exatamente. Então, você vai comprar um computador, compra com uma placa gráfica decente, um processador bom e pelo menos 32 GB de memória RAM. Eu sei que um computador desse vai estar em média aí uns 10 mil reais ou mais. Tenta equilibrar entre jogar uma placa 3D boa, que seja de ponta pelo menos para os próximos 3 anos. O ideal é sempre ter uma máquina que seja atual para os próximos 5 anos. Isso é o ideal. Agora, o óbvio, você vai fazer o que cabe no seu bolso, o que cabe no seu orçamento e também o que é viável profissionalmente para você. Mas o que eu sugiro é placa gráfica, tá? Com pelo menos aí uns 6 GB, tá? 32 de memória RAM, processador no mínimo ou i7 ou Ryzen 7, que é da AMD. Ok? Então, basicamente isso que eu recomendo. Tem um vídeo que eu mostro, e eu até mostro sites onde comprar, sites muito bons, e dou uma média de preços e valores. Eu vou deixar o link aqui abaixo. É um vídeo que eu faço análise em relação à placa 3D e o setup mesmo do computador como um todo, para você que trabalha na área, tá? Mas em suma, o que acontece, gente? A GPU, ela não é só uma nova tendência, né? Ela foi criada para a área de jogos em 93, a partir dos primeiros jogos que começaram a utilizar, exigiam uma placa gráfica melhor, né? Então, na verdade, em 93, 94 começou a surgir as primeiras GPUs, tá? E foi só crescendo. Hoje em dia, uma GPU, dependendo da configuração, é até mais cara que um computador, né? Mas isso agora, esse lance de GPU chegou para ficar mesmo para quem trabalha com maquete. A gente sabe que, obviamente, o projeto vai ser fechado com base em peso pela indicação, pela mão de obra do arquiteto, do engenheiro, enfim, de quem está à frente da obra, pela referência do trabalho, pela indicação. A gente sabe que a largada de todo o projeto se dá aqui, a partir da maquete eletrônica. Então, a maquete ela é mais do que um start. Ela é uma forma de anestesiar o teu cliente para assinar o contrato. Então, se você vende bem isso aqui, o restante fica mais fácil para assinar, tá? E o que acontece é o seguinte, a GPU hoje, como eu já disse, todas as tecnologias se utilizam dela, porque você tem um render não só em tempo real, mas você otimiza o seu workflow, o seu trabalho ele se torna muito mais prático, muito mais viável e, enfim, e as coisas acontecem de forma muito mais fluida, né? Poder dizer assim. Inclusive, muitas vezes você pode, poxa vida, fazer as alterações na frente do cliente para poder estar alinhando. Não tem aquela coisa, aquele time, aquele lance de faz tudo, fica renderizando. Aquilo lá, gente, morreu. É inviável. O tempo que uma pessoa vai ficar gastando para fazer um render, aí você fala, Edward, mas essas tecnologias que você mencionou, o Lumen eu sei que não. Mas o Neutron Motion, mas o D5 Render, ele dá um render. O D5 Render e o Unreal, eles dão um render com o resultado 100% finalizado, ok? Em tempo real. Então eles conseguem fazer isso. O D5 Render e a Unreal. Os outros você tem que renderizar. Tem o processo de render. Você tem o preview pela GPU, mas para ter o resultado 100% acabado, bonitinho, você tem que renderizar. Tem muito que comentar, tá? Então, gente, deixa aqui abaixo o comentário, dúvidas, sugestões, fica à vontade, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, mas o fato é que, deixa aqui para você que sem GPU, sem o workflow otimizado, e quem acaba perdendo é você, tá bom? Até mais!